Tudo bem com vocês? Vamos fazer agora a leitura para Escorpião, referente ao mês de novembro. Lembrando que, às vezes, as leituras se estendem aí por mais tempo, né? A gente fala um mês, mas às vezes a lição de casa é mais longa, exige um pouco mais de você, então assista a leitura e, se você não se identificar, não force nada. Pegue somente aquilo que conversa com o seu coração. Algumas adaptações também às vezes precisam ser feitas, então tenha maturidade para entender uma leitura intuitiva, uma leitura coletiva, tá ok? Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e acione as notificações. Olha, vamos ver aqui a energia dessa leitura. Nós temos a carta da justiça. Eu digo que é uma energia difícil de ser vivida, né? Difícil de ser até compreendida, porque o que é justo para mim não é justo para o outro. Então, às vezes, precisam de pessoas de fora para que uma situação seja resolvida, né? As pessoas de fora, advogados, juízes, vão pensar sobre a situação de uma maneira protegida por leis, amparada por leis, né? Porque nós nem sempre conseguimos equilibrar os pratos da balança, como mostra aqui a carta. E olha, existe aqui uma situação para os escorpianos que vai pedir um olhar de perdão, né? Porque ela mexe muito com as emoções. A gente tem aqui os 6 de emoções, né? Então, em algum momento, você vai precisar sair do seu papel, do seu lugar e tentar ver o quê? O outro lado, o papel do outro, como mostra aqui um espelho, né? Então, assim, alguma situação aí envolvendo vocês ou alguém próximo, alguém da família, enfim, vocês estarão envolvidos em situações que de certa forma vão machucar um pouco aí, vão mexer um pouco com as emoções, né? E aqui a gente tem uma rainha de inspirações no negativo, ou seja, aqui não adianta ser vingativo, não adianta brigar, não adianta bater de frente, tá? E eu sinto aqui, com a posição que veio essa carta, que é essa a sua vontade. Talvez você não esteja fazendo isso, mas você, no fundo, sente vontade. Então, a gente tem aqui os 6 de materiais, que eu também digo que é uma carta de justiça, né? Que é uma carta onde você faz escolhas, né? Que você equilibra o que realmente você deve interferir, o que você não deve, quem você deve ajudar, quem você deve ouvir, né? Ou seja, você fica entre 2 pessoas e aí você precisa estabelecer uma régua, né? Uma régua de justiça aí, para poder, de certa forma, até se manter neutro, tá? Porque a gente tem aqui uma rainha de vozes, a gente tem 2 rainhas nessa leitura. Essa rainha de vozes, ela vem pedindo a você que seja razão e não emoção, tá? Que não permita
que determinadas situações venham colocar aí caraminholas na sua cabeça, venham pesar a ponto de você interferir na situação. Que neste momento você precisa ser razão e não emoção, tá? A rainha de vozes, assim, ela é uma rainha que de certa forma é uma rainha sofrida. Porque para ela ser o que ela é hoje, né? Para ela não se envolver, não colocar os seus sentimentos na situação, é porque ela já sofreu muito. E aí tem que ser razão, tá? Eu vou tirar mais umas cartas aqui, mas eu acredito que quem está ouvindo está se identificando, tá? A gente tem também aqui um 9 de inspirações, ou seja, a gente tem uma situação que exige muito de você, né? Que o 9 de inspirações é aquela energia que você se dedica demais, que você estuda, trabalha, que você está muito envolvido. E aqui, tendo esse 6 de emoções aqui, que é o 6 de copas, eu acredito que a gente possa estar falando de envolvido emocionalmente, tá? Vamos tirar mais umas cartas para a gente ver o que vem mais, para a gente complementar. Então, assim, cuidado com o ponto que você se envolve, né? Quando fala aqui de justiça, olha, não pende só para um lado, não. Seja razão. É. Bem complexa, né? Então, a gente tem junto com esses 6 de emoções, a gente tem um rei de pentáculos, um rei de ouros, né? Ou seja, aquele rei que fala muito de quê? De estrutura, de estabilidade, que pensa em futuro, né? Que sabe a hora certa de praticar os negócios, que tem um olhar lá adiante em determinada situação, sabe? Aquela pessoa que aguarda as fases da vida, do ano, porque o rei de pentáculos aqui, ele fala muito de terra, né? De pés no chão, tipo assim, não, agora não é hora de comprar determinada coisa. Por quê? Porque eu sei que em tal fase do ano, em tal mês, esse produto costuma baixar. Então eu vou esperar e eu vou comprar lá na frente naquele mês. Então, assim, é uma pessoa que sabe se posicionar. Então, assim, aqui tá pedindo com 6 de emoções e com rei de pentáculos, que você se coloque no lugar do outro, né? Que você, de certa forma, tenha um olhar caridoso, mas que você saiba o momento certo de se colocar, de agir, de interferir, tá? Uma leitura pedindo muito assim que você haja com muita sabedoria. Quando a gente tem uma rainha de inspirações aqui no negativo,
a gente tem também um 4 de pentáculos aqui no negativo. Ou seja, falta envolvimento, falta luz, falta administração para essa situação. Talvez não seja nem da sua parte, seja da parte da outra pessoa. Mas falta energia. Era isso que eu estava buscando aqui, a palavra. Está faltando energia para administrar determinada situação. Tá? E aqui a rainha de vozes, ela pede o quê? Que você seja razão, né? Que você envolva a situação com razão, que você saiba resolver, né? Por quê? Para que você possa colher os frutos, os bons frutos dessa situação. Aqui a gente tem, com o 4 de paus, a gente tem pessoas que colhem bons frutos em relação a algum objetivo, alguma situação, algum trabalho, tá? Então, são pessoas com o mesmo objetivo, tá? Então, aqui me parece, eu não sei, eu não quero falar muito porque eu acho que tem certas horas que falar menos vale mais. Mas aqui envolve um casal, tá? Envolve um casal. Então, assim, tenha muita razão para não falar demais, né? Pense muito, a rainha de vozes é a rainha de espadas, né? É a rainha que está ligada à comunicação. Então, assim, fale pouco, observe mais, não bata de frente. Tenha sabedoria para lidar com a situação, tá? Por quê? Porque tem pessoas envolvidas com os mesmos objetivos aqui. Ou seja, o que eu estou entendendo aqui é o seguinte: se você colocar os sentimentos na frente, você vai atropelar essa situação. Então, aqui o tarot está pedindo que você tenha um olhar para os sentimentos, mas percebendo também o sentimento do outro, não só o seu sentimento. Ok? Então, aqui vai precisar ser muito razão, por isso, logo de cara, a energia da justiça, tá? Muita energia da justiça, cartas aqui de ouros, que é pé no chão, é realidade, é o arroz com feijão, né? Ó, nós temos 1, 2, 3 cartas de ouros, e mais a carta da justiça, ou seja, é bater o martelo, é situação sendo resolvida, é posicionamento final. Então, cuidado com o que você vai falar e fazer, porque dependendo de como você se movimentar diante disso, vai influenciar para o futuro, tá? Então, estejam atentos. Vou tirar uma cartinha do tarôzinho aqui. Eu sinto aqui uma pessoa vendo muito só o seu lado. Entendeu? E não pode. Carta da coragem. Mais uma vez estamos falando de sentimentos, de emoções. Lide com os seus sentimentos. Não se deixe abalar, explodir, né?
saiba contornar. Olha, aqui a gente tem uma flor, será que vocês vão conseguir perceber aqui? Que nasce numa frestinha entre uma pedra e outra, ou seja, essa semente que caiu aí nessa terra, ela contornou esse obstáculo para sair o que? Vitoriosa, para poder nascer. Mesma coisa vocês. Vocês vão precisar contornar o obstáculo com muita cabeça fria, pé no chão, sem explodir. Tá? Sem explodir. Para encerrar, vou tirar uma cartinha do Ho'oponopono. Vamos ver o que vem aqui. Perdão pelas minhas escolhas. Significa a liberação das dores e memórias que estão guardadas como mágoas. Você precisa liberar dores e memórias. Ou seja, mágoas que determinada situação te trouxe. A vida vai exigir que você supere isso. Tá? Então, por isso está sendo pedido tanto aqui o equilíbrio, a razão, a justiça. Tá ok? Olha, eu sei que alguém está assistindo aí e está entendendo. E vai entender. Forte abraço para você, deixa o joinha pra gente, um prazer estar aqui lendo para vocês. A leitura mais visualizada ganha leitura extra e eu te aguardo na nossa próxima leitura, no nosso próximo encontro. Um forte abraço para você.